E aí eu via quem são meus ídolos. Vanderlei, Olavo, Bolívar, né? Tudo, né? Simon, Zé Murilo, né? As pessoas que eu estou lendo, o que eles fizeram? Fizeram doutorado nos Estados Unidos. Né? Eu quero ser igual. Eu vou copiar. E a Hermínia falou, isso aí. Né? A Hermínia foi muito... E me incentivou muito a fazer isso. O O'Donnell aqui. Então começo a conversar com o O'Donnell. Eu quero ir para lá. O que eu faço? Nesse seminário sobre a transição, o Adam Przeworski veio. O Adam fez uma apresentação aqui. Né? Né? Aí eu tinha lido muito o Adam com o Juarez. Né? Então começou uma coisa. Você o conheceu aqui pessoalmente? Aí depois ele veio nesse seminário. Acho que nesse seminário eu não cheguei a conversar com o Adam. Depois ele vem também para uma Unbox. Aí eu já estou começando a considerar a aplicação missionária. A Angelina me apresenta para ele. A Angelina tinha sido minha professora na Unica. Professora não propriamente, ela não chegou a dar. Não cheguei a tomar curso com ela, mas ela deu umas aulas num curso da Hermínia que eu fiz. Aí o Zé trabalhava no IDESP, o Zé Sheibub. Aí o Zé tinha... Zé Antônio? Zé Antônio. O Zé Antônio, ele é mais novo que eu. Um ano, acho que mais novo que eu. Mas era mais avançado educacionalmente, né? Estava à frente, como eu demorei muito para acabar a graduação, tá? Ele já tinha mestrado e foi, né, sai do IDESP e vai lá para Chicago. A Angelina e o Matos tinham feito Chicago. Então, Chicago era uma possibilidade, né? Mas, sabe como é, né? Eu apliquei para 200 mil universidades. Né? Naquela época, tudo pelo correio, era infernal fazer... faz TOEFL, essas coisas tudo, tal. Mas aí eu apliquei. Aí o único lugar que eu fui admitido foi Chicago e eu fui para Chicago. Né? Mas aí já tinha que ter o aceite do Adam para te orientar. Na verdade foi bem eu não entrei entrei no tapetão, entrei irregular. Na verdade, eu devo muito ao Marcos Figueiredo, né? Porque quando saiu o resultado, eu não fui selecionado para Chicago. Não veio a resposta negativa. Aí eu e a Hermínia fomos falar com o O'Donnell. Falamos, O'Donnell, não estava tudo acertado com o Adam? O Adam não ia mexer os pauzinhos. Naquela época a seleção era muito menos concorrida do que é hoje. Então os professores também lá, quando era aluno estrangeiro, eles conseguiam pular o GRE, essas exigências e né, dar uma ajuda. Pô, e aí, não é? Então, aí o O'Donnell falou, se não entrou, ele não pôde nos Estados Unidos. Você acha que vale telefonar? Não telefona, será uma quebra de ética, etiqueta, um absurdo. Aí o Marquinhos estava ouvindo lá atrás, assim, aí o Marquinhos depois chegou e falou, menina, liga já. Estados Unidos é igual aqui, liga lá, o Adam esqueceu, conheço o Adam simplesmente esqueceu, liga para ele. Aí a Hermínia ligou para ele e falou, puta, esqueci. Era para ter, tá, mexeu lá os pauzinhos, eu entrei. Né? Então entrei pela porta do fundo, assim, digamos assim, né? Que era uma coisa, que era assim, os brasileiros, aí fui com bolsa CNPq, acho, eu não lembro se CNPq ou CAPES, uma das duas. Essa condição de ter uma bolsa daqui... CNPq pelo teu lado, CNPq. Então, o CNPq te dava... Não confio, eu tinha completei isso aí. Nossa, que você tem... Não, deve ser CNPq. O fato de você ter bolsa daqui, que ia te pagar a tuition, tudo mais, te punha numa outra fila, né? num outro escaninho para admissão. Né? Porque para a universidade estava
garantido, a tuition está paga, tal, né? Tranquilo, tal. Então, aí eu fui para Chicago, mas aí eu acabei o mestrado meio empurrado, né? É um mestrado meio, né, indefinido, meio tal. Deu produto, né? Em termos de publicação, lá publicou 2 capítulos no livro lá da História das Ciências Sociais, né? Mas foi não há uma coisa que eu concluí, né? Porque já tinha entrado em Chicago, precisava ir para Chicago, tal. Entrega o que tiver aí e tal. Eu entreguei e fui, né? Mas aí eu tirei uma licença sem vencimentos aqui. Também falei, isso não colocava em risco a tua situação, que ainda era não efetivada ou concursada? Não, era tranquilo. Já, quer dizer, tinha tido já um momento em que eu tinha feito uma transição. Em algum momento eu podia ter espirrado ali no passado, no primeiro 6 meses, que era o meu período realmente para o qual eu fui contratado, mas depois quando falaram, não, tem uma vaga, e a Célia que me defendeu aqui, a Célia Quirino, falou, não, defende o menino aí, bota o menino para dentro, segura o menino aí dentro. Aí a Célia e a Teca foram minhas mães aqui que seguraram a minha vaga. E aí eu fiquei, aí eu já estava, aí era uma licença, e na verdade aí assim, já estava sendo programado o concurso. Aí esse concurso de efetivação, o problema dele é o temor de que haja competição, porque é um concurso público, pode alguém de fora concorrer. Então tinha que todo mundo ter um mestrado. Isso era. Primeiro tinha que todo mundo ter um mestrado. Então a ideia é, eu volto dos Estados Unidos em caráter excepcional quando todo mundo que está na mesma situação, daí era eu, o Leonel e a Beth. Mas aí vai entrando gente. Acho que entrou o André, Cindy, vai entrando. Então tinha que ter todo mundo. Aí mudou o regimento USP. Aí o regimento USP passa a ser, só pode efetivar com doutorado. Então daí vai esperar toda essa galera ter doutorado, eu incluído. E aí vai entrando mais gente. Então, Hermínia estava na mesma situação. Então, quando eu fiz o tal concurso em 99, acho que faz eu, a Hermínia, a Beth, acho que faz também. Beth é Elizabeth? Elizabeth Babachari. Então, foi uma galera, né, que foi entrando e vai acumulando. Então, aí eu fui para Chicago, fui lá estudar, aprender, né? E aí, assim, mesmo que eu tivesse relativamente antenado, ou procurando estar a par do que estava rolando na ciência política americana e tal, o descompasso total, né? Foi um choque total. Assim, cheguei no outro mundo. Ainda mais que assim, o que eu estava olhando aqui, o que eu estava muito interessado, era a coisa da transição, tal, uma coisa muito Juan Lins, né, que tem uma ruptura com teoria da modernização clássica, do tipo Lipset, esse tipo de coisa, desenvolvimento econômico, e um foco nas variáveis políticas, etc., mas ainda é estrutural funcionalismo, certo? O Lins é fundamentalmente estrutural funcionalismo, e ele diz isso até o último dia da vida dele, né? Nas últimas entrevistas. Ele fica falando, não, meu negócio é esse modelo mesmo, tal. Enquanto o pessoal lá de Chicago, quando chegou lá em Chicago, é um momento de explosão da rational choice no departamento de Chicago, né? O Adam, né? Um cara muito forte nessa coisa, mas tem Elster, tem o Harding está lá, né? Então a ciência, ainda que não exclusivamente, mas muito fortemente voltada para a teoria da escolha racional e muita matemática, no que eu era absurdamente ignorante. Eu ainda tinha outro problema, né? O meu inglês era de leitura. Eu aprendi inglês no colegial, assim, ginásio colegial, mas depois fui no dicionário e na leitura. Então eu sabia ler inglês, eu não sabia falar inglês.
Aliás, eu não sei falar inglês até hoje por causa disso. Não é? Falo muito mal, porque eu aprendi a pronunciar as palavras do jeito que eu inventava. Né? Então, e conversação e tal, então, não. Então, para mim, ela é matemática. Eu não sabia o som das letras. Então, quando o cara põe a equação na coisa, Q, quem é Q? Y? Quem é Y? Foi uma tragédia absurda assim, para mim aquilo. Né? Então, foi uma reeducação total. E eu estava treinado no quê? Exegese de texto. Né? Exegese de texto e colar a coisa inteira. Pô, você chega lá, você tem que escrever um paper por semana. Fui fazer um curso de Weber. Então, você tinha que escrever um paper por semana sobre Weber. Pô, aqui... A estrutura do doutorado, você tinha cursos regulares, muito cursos, com papers? Muito curso. E aí depois fazia o projeto da tese? E aí, assim, quantos cursos eram? Eram quartos. O sistema lá era de quarters, você tinha 3 quarters, 3 cursos por... Você tinha que fazer 3 cursos por 4, 3 anos, então 9, 27 cursos. Mas você podia fazer... Tinha categorias diferentes de curso. Tinha curso que você podia fazer só como listener e também tinha curso de leitura com o professor. Então, eu fiz muito curso de pesquisa, seminário orientado, direto e tal. Então, coisa Mas de pesquisa. O Adam foi orientador presente ou era uma pessoa mais distante? O Adam é a pessoa mais presente como orientador que existe. Ele tem uma capacidade de trabalho maior que a do Sérgio Miceli. Ele trabalha feito um cão. E ele tem uma concentração, uma capacidade inacreditável. Então, e na verdade, assim, o que eu fiz foi um trabalho muito relacionado, tanto que o meu doutorado depois virou um livro conjunto com ele, mais o Zé Antônio, mais o Michael Alves. O Zé Antônio estava lá nessa época? Então, o Zé Antônio já estava lá quando eu cheguei, o Zé Antônio já tinha, acho que, eu estava indo para o 3º ano lá. O Zairo foi fazer em Chicago? Não, o Zairo foi para MIT ou Harvard. MIT, mas nunca terminou, né? Nunca terminou. Né? A Argelina e o Marcos tinham ido para Chicago, mas quando eu vou eles ainda não tinham defendido. O Marcos nunca voltou para defender lá, acabou defendendo aqui. E a Argelina ela vai depois. Como que ela vai? Não, vai. Não, a Argelina já tinha defendido quando eu chego lá. Mas ela tinha voltado, foi para lá de novo 1 ano antes de eu ir, aí ela acaba lá, quando eu chego ela volta para cá. Então a gente não cruzou lá. Eu tinha cruzado um pouquinho com ela aqui na Unicamp, com a Argelina. Mas o Zé acho que estava indo lá ou para o 2º ou para o 3º ano dele, acho que o 3º ano dele. E aí assim, você também podia bater uns cursos lá, porque se você tinha o seu mestrado aprovado. Então, meu mestrado foi aprovado. Então, eu já tenho mestrado, tenho menos curso a fazer do que o aluno normal de lá. Isso vale até hoje, acho que lá nos Estados Unidos, né, quando os nossos alunos vão. Mas você ficou quantos anos direto lá em Chicago? Fiquei 4 anos e meio. Eu fiz mais rápido o doutorado do que eu fiz o mestrado. Mas, em parte por questões... tinha que voltar para reassumir meu cargo aqui e que a bolsa tinha acabado, tinha coisa também de filho, coisa familiar e tal. Resolvi Você já era voltar. casado? Já. Vocês casaram quando? Nem sei. Não, mas primeiro casamento. Ah, tá. Essas transições, né? Mas então eu fui... Mas você foi com a tua esposa também na época? É isso. Tá. Ela fez também doutorado lá. Em ciência política? Não, antropologia. Então eu
acho que foi logo que eu cheguei em Chicago, um dos cursos que eu fiz no primeiro semestre foi um curso que o O'Donnell e o Adam davam juntos. Então, algumas aulas eram lá em Notre Dame, outras aulas o povo de Notre Dame vinha, outras aulas eram separadas, só o Adam. Né? E era uma coisa, as coisas de transição. E um dos temas que o Adam enfocou foi o efeito do desenvolvimento econômico sobre democracia e ele, para minha surpresa, né, ali numa das aulas, ele falou, você pode pensar desenvolvimento para a democracia e democracia para desenvolvimento. Né? A relação causal pode ser de um lado para o outro, do outro para um. Aí a gente leu vários textos com isso aí e tal. Então isso foi no primeiro semestre, quarter que eu estava lá. E o Adam, quando ele estava em Chicago, ele passava 2 quarters em Chicago e o resto do tempo na França. Então ele dava o quarter do outono e pulava o inverno e voltava no spring. Esperto ele. Pulava o inverno em Chicago. Então aí não dava. Então eu fiz o curso nesse outono com ele, 2 cursos com ele. Um que era teorias matemáticas do Estado e outro que era esse desenvolvimento, transição, democracia e tal, que era com o O'Donnell, que era mais um seminário. E aí quando ele voltou para dar no outro semestre, eles tinham que dar 2 cursos cada quarto. Mas um dos cursos sempre era assim, eles davam um curso substantivo e outro mais seminário. Aí eu fiz um seminário com ele que era defina o seu tema de pesquisa e nós vamos fazer um projeto de pesquisa. É o que chama hands-on, vamos trabalhar. Né? Aí eu fiz e falei, eu quero estudar o efeito da democracia sobre o desenvolvimento econômico. E aí já tinha começado a fazer curso de estatística, né? Então lá na formação básica de metodologia, fiz o básico tinha uma sequência de metodologia que, quando eu fui para lá, falei, se eu vim para cá é para aprender isso aí, que é o que eu nunca aprendi no Brasil, que não tem no Brasil, eu vou aprender essa merda, né? Vou ralar isso aí. Né?